Tem muita gente aqui no Brasil que foi preso injustamente? Tem muita gente, infelizmente. O sistema judiciário brasileiro, ele tem algumas desigualdades e alguns erros estruturais muito graves. Primeiro, a justiça brasileira ela é seletiva. O que eu chamo de ser justiça seletiva? Isso, né, não é uma informação e nem uma opinião minha. São diversas pesquisas que Dados, mostram que, assim, que o preto pobre primário, que é, na verdade, o grande cliente do sistema de justiça criminal, ele muitas vezes é muito mais condenado do que outra parcela da população. Então é uma justiça que olha, de certa forma, seletiva a determinadas categorias. Recebem Isso- penas mais altas. Crime de Isso tráfico. baseado em dados, né? Não é Dados. Crime de tráfico de drogas tem uma pesquisa muito extensa que mostra que no crime de tráfico de drogas a diferença de condenação para pessoas que moram em regiões periféricas, negras, e pessoas que moram em regiões mais nobres, brancas, é completamente diferente, por exemplo, da pena. Uma situação extremamente semelhante em que a pena é completamente diferente. Então a justiça brasileira ela é seletiva. E mais do que seletiva, e é aí que a gente tem o problema do inocente preso, a gente tem um grave problema de acesso à justiça. O que significa isso na prática? Quem tem dinheiro para contratar um bom advogado vai ter uma melhor defesa, Claro. o que é óbvio. O que é óbvio. O que também, gente, não é um erro. Se o cara tem dinheiro e consegue contratar os melhores advogados, a melhor perícia, os melhores assistentes, faz parte do jogo. O problema é você não dar condições mínimas para quem não tem um tostão, não ter uma defesa de qualidade. É o mesmo pensamento para saúde, é o mesmo pensamento Exatamente. Você não pode ter esse descompasso completo. Então você tem um problema gravíssimo. Então quando você fala, só os ricos e poderosos conseguem ir para o Supremo. Muitas vezes é verdade. Por quê? Porque os ricos e poderosos têm condições de contratar advogado que vai até lá. Os outros casos chegariam. O do pobre, o do injustiçado, ou do processado por um crime menos grave, ele também teria que ter o direito, a condição, o direito ele teria que ter a condição de ter uma defesa mínima de qualidade que faça ele conseguir recorrer onde ele consegue. O que acontece na prática hoje em dia? Quem não tem condição de contratar um advogado é defendido pela Defensoria Pública. As defensorias públicas têm defensorias públicas em praticamente todos os estados. Defensoria Pública, eles fazem um trabalho brilhante, são caras vocacionados, extremamente preparados. Só que a defensoria, como qualquer outro órgão público, tem uma limitação de dinheiro, tem uma limitação de pessoal. Vamos pensar, saúde pública. É óbvio que você tem médicos, o SUS funciona, você tem médicos bons, mas assim... Mas a demanda é muito A grande. demanda é muito grande. A defensoria sofre do mesmo problema. Então, a pessoa carente, que não tem condição de contratar um advogado, muitas vezes ele não consegue acessar a justiça de forma tão ampla e tão vasta e tão integral quanto um cara que tem dinheiro. Então você tem esse descompasso. Então esse é o problema. E aí você vai ver a injustiça muitas vezes acontecer, que foi a pergunta que você fez, nessa camada. Mas eu tenho uma experiência longa em trabalhos voluntários dentro da justiça. Eu fiz, nos últimos 20 anos, para ser bem exato, mutirões carcerários, que é basicamente o quê? A gente vai na cadeia e quem não tem advogado aqui? Faz na fila. Caramba. E vamos a lá maioria atender. não tem. Não, tem bastante gente que é? tem, ainda bem. Mas tem muita gente que não tem. E a gente faz uma fila ali e vai atender um por um e olhar os... Cara, a gente pega cada coisa. Que o cara tá preso por Não, besteira. mas assim, não é por besteira. Tem cara que já tá preso com a pena cumprida. Ué? Tem cara que tá preso pelo nome de outra pessoa. Antônio José da Silva. Tem uns 3 Antônio José da Silva lá preso pelo crime do outro Antônio José da você tá Silva. brincando. Homônimo é uma coisa super comum. Mas o Super cara fala, comum. não fui eu. Acabou, tá preso. Reconheceu. Bom, a gente tem um problema gravíssimo no país que é o reconhecimento. Reconhecimento é gravíssimo. O que tem de gente inocente presa por reconhecimento mal feito, como é que é o reconhecimento? Hoje em dia com o WhatsApp, então é uma maravilha. Foi parado, foi assaltado na rua. O PM já chega e fala, pô, não foi esse cara aqui? Porque foi um cara que... Já quer prender ele E porque você meio que assim, óbvio, você acabou de ser assaltado, não tô culpando quem reconhece errado, você acabou de ser assaltado, tá puto da vida. O cara aparece, mas... esse aqui roubou alguém? Pô, foi esse cara mesmo. Então o que tem de reconhecimento errado, cara? Caramba. E o reconhecimento errado põe o inocente na cadeia. Homônimo, a gente acha que é brincadeira? Antônio José da Silva? Porra, bicho, a gente cansou de tirar o homônimo da cadeia. Assim, não é 1, 2 casos. Caramba. São vários casos de homônimo. Porque o que acontece? O cara pega o RG, perdeu o RG. Pegou outro RG, pronto. Cometeu um monte de crime com o RG do outro, dançou. Puta, tem isso mesmo. Eu achei que era lenda, Não, cara. lenda nada, lenda Eu já nada. perdi RG, os caras falando, se o cara fizer... Não, o cara vai ver que o rosto é diferente. Lenda nada, bicho. Lenda nada, é um Caramba. perigo. Cara que com documento Comprar- falso... Não, cara com documento falso abre banco, abre conta em banco, pede empréstimo, vai nas Casas Bahia, frauda as Casas Bahia, toca o terror no teu nome, Suja... no teu RG, no teu tudo. E aí? Gente, assim...
A justiça, assim, nós somos um país continental, né? Milhões, centenas de milhões de habitantes. A gente não consegue saber de tudo, né? E, assim, e eu posso falar com experiência de quem trabalha com isso há muito tempo e, cara, assim, eu vejo coisas que eu não consigo entender como em 2021 a gente ainda assiste um homônimo preso, entendeu? É. Homônimo preso. A gente tem na China câmera de reconhecimento facial que se você tiver a 5 quilômetros, o cara Não, você com barba, ele sabe que é você com barba. o cara te reconhece. E você tem em 2021 um cara preso por causa do nome do outro.